nosso amigo pastor Cláudio. Nos conhecemos há alguns anos pela misericórdia de Deus. Estamos aqui hoje para juntos adorarmos ao Senhor. Versículo 8 de Apocalipse, capítulo 3, nos diz assim: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, da qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Agora vá para o versículo 20, por favor, que nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Versículo 22, para você dar esse glória que está engasgado aí na sua garganta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga comigo assim: em Porta de Filadélfia, Laodiceia não entra. Obrigado, tome seu assento, por favor. Está preparado para ouvir Jesus falar conosco? Então aperta o cinto aí. Esse tema aqui é terrível. Meu Jesus. Se é o que Jesus quer falar com a igreja, amém. Assim será. Preste atenção nesse texto. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor. João foi um dos discípulos de Jesus. E a saber, ele foi um dos últimos do colégio apostólico a morrer. João não morreu de martírio, e sim de idade avançada. E João, no final do século I, ele foi levado para uma ilha chamada Patmos. Essa ilha era a ilha do desterro, era a ilha dos exilados. João, por não ter adorado ao imperador, o imperador chamava-se Domiciano, e ele instaurou nessa época o culto ao imperador. Quem não adorasse o imperador, ou seria morto, ou seria exilado, ou seria jogado dentro do Coliseu, ou ia ser morto do mesmo jeito. E João foi um desses, que não cultuou ao imperador. Então o imperador exila João para o lugar chamado Patmos. E lá em Patmos, João, ele começa a escrever o que Jesus havia mostrado a ele. E a partir do versículo 9 do capítulo 1 do Apocalipse, ele escreve: eu, João, irmão vosso e companheiro nas tribulações, no reino da perseverança, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Deixa eu fazer aqui um apontamento em cima dessa citação de Apocalipse 1:9.
Foi falado aqui nessa noite. O crente sempre terá tribulação e provação. O crente sempre passará por tribulações. Mas Jesus nos deixa uma promessa. Mateus capítulo 5, versículo 11 e versículo 12. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem, perseguindo, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. O homem pode se levantar contra você lá na tua casa, no meio da tua parentela, onde você trabalha, porque você professa o nome de Jesus. Mas permaneça, porque a tua recompensa te aguarda lá na glória. E João estava lá preso, estava trancado, exilado, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E ele continua. A partir do versículo 10 do capítulo 1, ele continua relatando. Achei-me em espírito. Achei-me em o quê? Achei-me o quê? Espírito. No dia do Senhor. Quando ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve num livro e mande às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Meu Deus! Voltei-me para ver quem falava comigo. Ele relata isso do versículo 10 ao versículo 18. Voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros de ouro um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, vestes compridas, cingindo a altura do peito uma cinta de ouro. Eita glória! Já era para ter dado glória no começo, mas tudo bem. A sua cabeça e o seu cabelo era branco como a lã, como a neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo, os pés como bronze polido, como pelo fogo. Eita glória! Aleluia! Na sua mão direita tinha 7 estrelas. A sua voz era como o som de muitas águas. Oh glória! E o seu rosto brilhava como o sol, com toda a sua força. Quando vim, caí como morto aos seus pés. Ele porém estendeu a sua mão direita sobre mim e me disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo pelos séculos dos séculos, e tenho na mão a chave da morte e do inferno. Deus da glória, Deus poderoso. Glória a Deus. Ah, Jesus. João disse: achei-me em espírito. Mesmo na perseguição, esteja em espírito. Mesmo na tribulação, esteja em espírito. Mesmo você sofrendo, esteja em espírito. Quer ver Jesus? Esteja em espírito. Quer ter experiência com Jesus? Esteja em espírito. Quer ter comunhão com Jesus? Esteja em espírito. Aleluia! Quer contemplar Jesus? Ande em espírito, viva em espírito, permaneça em espírito. Glória a Deus. João 4:23. Mas a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em espírito, em espírito, em espírito, em espírito, em espírito, em espírito e em verdade, porque esses são os que o Pai procura para ser os seus adoradores. Deus da glória. Só vê Jesus se tiver em espírito.
Só contempla Jesus se estiver em espírito. Só tem experiência com Jesus se estiver em espírito. Só pode ter comunhão com Jesus se estiver em espírito. Glória a Deus, aleluia. Paulo disse: aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Aleluia, Deus. Quer contemplar Jesus? Esteja em espírito. Porque é na tribulação, lá no meio da tua casa, que Ele vai se revelar para você. Mesmo em meio a essa tribulação que você está passando, que é pequena, que é ínfima, o Senhor vai se mostrar quem Ele é na tua vida. Ele vai se mostrar que Ele é Jesus, o ressurreto. Mas fique em espírito. Aleluia, Deus vivo, tu és grande. Deus tremendo, Deus da glória. Aleluia. Sabe por que muitas vezes a gente não dá valor num culto como esse? É porque não tem perseguição no Brasil. Sabe por que a gente não adora como se fosse o último dia? É porque a gente acha que amanhã vai ser igual hoje. Sabe por que a gente vem à igreja e não dá glória? É porque acha que sexta-feira vai ter culto de novo. E se amanhã não vir para você? Esteja em espírito. Meu Deus, tu és santo. Porque Satanás de toda forma tenta tirar a sua atenção para não adorar Deus. Mas Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus da glória, Deus santo. Aleluia. Vamos voltar para o texto. Deus tremendo. E João tem a interpretação da visão que ele viu, que ele teve. Jesus fala para ele: João, os candeeiros de ouro são as 7 igrejas, e as estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, ou 7 pastores. E cada igreja teve uma exortação, recebeu uma direção de Cristo. Essas 7 cartas que começam no capítulo 2 a serem relatadas, retratam o declínio espiritual das igrejas da Ásia Menor. Nós temos aqui um tipo de profecia que serviu tanto para aquela época quanto para os dias de hoje. Ou seja, hoje nós temos igrejas como Filadélfia. Quando eu me refiro à igreja, eu não falo de templo, espaço físico. Eu falo igreja, ser humano. Porque nós somos templos e moradas do Espírito de Deus. Igreja sou eu e você. E quando nós contemplamos, nós vemos que existe Filadélfia, mas também existe Laodiceia. Aleluia. Por isso o tema deste sermão é em porta de Filadélfia, Laodiceia não entra. E você vai entender esse tema Deus, tu és santo. rapidamente. Eu vou correr. E João começa a escrever para a igreja de Filadélfia a partir do versículo 7. E o tema da campanha é sobre porta aberta. Eis que tem um posto diante de ti, uma porta, a qual ninguém pode fechar. Quando Jesus está falando isso para Filadélfia, esta igreja que está na cidade chamada Filadélfia, está passando por momentos difíceis espiritualmente e provavelmente materialmente. Esta cidade de Filadélfia, da qual a igreja estava lá localizada nesta cidade, a cidade de Filadélfia passava por um momento difícil, porque houve um grande terremoto e destruiu toda a cidade naquele lugar. Foi por isso que Jesus disse: vocês que têm pouca força, Aleluia.
Alguns acreditam que essa força é o poder aquisitivo financeiro. Sei que você não tem um poder financeiro muito alto, mas entretanto, tu guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Glória a Deus. Aleluia. Tu és tremendo mesmo. Vamos passear no versículo 8. Quando Jesus disse: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Veja que uma porta aberta não está no plural, está no singular. Uma porta aberta. Jesus está dizendo para a igreja que está em Filadélfia. Aqui nessa época havia sinagogas. As sinagogas eram pequenas congregações que o povo se reunia para adorar a Deus. E os judeus ortodoxos, os que não criam em Cristo como Messias, fecharam as portas da congregação, das sinagogas, para que os cristãos, os judeus cristãos, não fossem ao templo adorar ao Senhor. Então fecharam as portas para que eles não fossem para as sinagogas adorar ao Senhor. Mas o Senhor, conhecendo a igreja, conheço as tuas obras. Aleluia, Deus. Olha o que Jesus está dizendo: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Glória a Deus. Aleluia. Vamos pegar o texto, vamos ser fiéis ao texto. A porta que Jesus está falando para a igreja é a porta de salvação. Meu Deus. Aleluia. O homem pode fechar a porta para você aqui na terra, mas existe uma porta lá em cima que não se fecha. Existe uma porta lá no céu que está aberta, que está aberta, que está aberta. Aleluia, Deus vivo. Diga para o seu irmão: a porta está aberta. Diga para o seu irmão: a porta está aberta. Levante a mão que eu vou profetizar essa porta na sua vida. João capítulo 10, versículo 9. Disse Jesus: eu sou a porta, e quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Entra pela porta, entra pela porta. Jesus é a porta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E existe um segredo para se entrar pela porta. Porque às vezes a gente imagina que essa porta aqui que Jesus está falando é a porta financeira. Às vezes a gente pensa que essa porta aqui que Jesus está falando é a porta do carro novo, da casa nova. O texto diz: a porta aberta que Jesus abriu para a igreja é a salvação. Glória a Deus. Aleluia. A porta que Jesus abriu para a igreja é a porta da vida eterna. Glória a Deus. Quer entrar pela porta? Guarde a palavra e não negue o nome. Guarde a palavra e não negue o nome. Guarde a palavra. Quer vencer o diabo? Guarde a palavra e não negue o nome. Quer vencer o pecado? Guarde a palavra e não negue o nome. Quer vencer o mundo? Guarde a palavra e não negue o nome. Glória a Deus. O salmista disse: guardei a tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A porta que o Senhor abre para a Filadélfia é a salvação. A porta que Deus abre para a Filadélfia é a porta da vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Só quem é Filadélfia aqui em nome de Jesus. Só quem é Filadélfia, só quem crê que a porta está aberta para você, para a sua família. Só quem crê que a porta está aberta para que você entre. Para que você entre, Jesus está te chamando. Entra, entra, entra. Entre pela porta. Em nome de Jesus.
E a partir do versículo 14, Jesus exorta uma igreja que está na cidade de Laodiceia. Laodiceia e Filadélfia são duas igrejas totalmente diferentes. Filadélfia, que significa amor fraternal, é diferente de Laodiceia, que significa a lei do povo. E Jesus começa exortando. Vamos lá? A partir do versículo 16, a partir do versículo 15 de Apocalipse capítulo 3, Jesus disse para Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera se fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não se manifeste a vergonha da tua nudez, e colírio para ungirem os teus olhos, a fim de que vejas. Preste atenção nisso aqui, por favor. Essa cidade de Laodiceia era uma cidade rica. A cidade de Laodiceia possuía muitos bancos, era o centro econômico da Ásia Menor. A cidade de Laodiceia era a Paris, como nós conhecemos hoje. Lá era o centro da moda. Lá se produzia a lã negra. A lã negra, que era uma lã raríssima de se encontrar, Laodiceia possuía. Laodiceia também possuía um grande avanço da medicina, porque lá foi o primeiro lugar onde se descobriu o colírio para os olhos. Só que existia um problema em Laodiceia. O problema de Laodiceia, ela era uma cidade seca. E seca que eu me refiro, não possuía fontes de água. Laodiceia não tinha como abastecer a cidade com água. E o que acontecia? Duas cidades se juntaram para abastecer a cidade de Laodiceia. Uma cidade chamada Hierápolis, outra cidade chamada Colossos. A cidade de Hierápolis possuía águas quentes como Caldas Novas. A cidade de Colossos possuía água fria. Eles construíram um aqueduto. Você sabe o que é o aqueduto? Você sabe o que é o aqueduto? Você sabe o que é? Sim ou não? Não sabe? É um sistema de canos que leva água limpa. Por exemplo, a CAESB aqui no Distrito Federal abastece através dos aquedutos ou do sistema de água potável. Então eles construíram os aquedutos para abastecer a cidade de Laodiceia, que não possuía água. Água quente de Hierápolis e água fria de Colossos. Mas se você pegar água quente e água fria e misturar, dá o quê? Água morna. E toda vez, se você se atrever a tomar água morna, o que vai acontecer? O que acontece? Nunca tomaram água morna? Hã? Tá com problema de estomacal, nunca tomou água morna? Experimenta tomar água morna para você ver. O que vai acontecer? Você vai jogar tudo para fora. Era isso que acontecia com quem morava em Laodiceia. Se tomasse água da torneira, jogava tudo para fora. Porque a água quente e a água fria se misturavam.
E por causa dessa mistura, trazia água morna. E se tomasse, causava ânsia. E as pessoas vomitavam. E Jesus usa isso tudo para exortar a igreja que está em Laodiceia. Olha, Laodiceia, conheço as tuas obras, que não és quente e nem frio. Quem dera se fosse quente ou frio, mas porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus da glória, Deus. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para Laodiceia? Você nem toma uma posição de crente e nem se desvia logo de uma vez. Meu Deus, tu és grande. Aperta o cinto aí que Jesus está falando conosco. Você nem assume de fato que serve ou não assume de fato que não serve. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Quem dera se tu dissesse que servisse ou não servisse. Meu Deus. Que é ou não é. Mas tu está em cima do muro. Eita, Jesus, eu vou falar. Ei, Laodiceia! Tu é crente só dentro da igreja, mas lá fora tu fala palavrão. Aleluia. Ei, Laodiceia, tu é crente só na igreja, mas lá fora tu assiste pornografia. Meu Deus, tu és grande. Ei, Laodiceia, tu é crente só aqui dentro, lá fora tu olha pro rabo de saia. Aleluia. Ei, Laodiceia, tu é crente só aqui dentro, lá fora tu fofoca e fala mal dos outros. Aleluia, Deus. Ei, Laodiceia, tu é crente só aqui dentro, mas lá fora tu não dá testemunho. Aleluia. Quem deras se tu fosse crente ou não fosse. Mas porque tu é mais ou menos, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meu Deus, tu és grande. Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas acham que o pecado é normal. Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas acham que seguir o caminho da perdição, da transgressão é normal. Aleluia, Deus vivo, tu és grande. Ou você é crente, ou você não é crente. Ou você serve a Deus, ou serve o diabo. Aleluia, Deus vivo, tu és grande. Não adianta você pegar a Bíblia e vir à igreja. Você está enganando a você mesmo. Não adianta pregar, cantar. Não adianta nada se o teu coração está lá no mundo. Aleluia, Deus, tu és grande. Glória a Deus, aleluia. Ou você de fato é de Deus, ou não é. Não tem meio termo. É por isso que nós temos visto tanta coisa errada dentro da igreja. Tanto pecado dentro da igreja. É por isso que nós temos visto tanta coisa fora das Escrituras. Aleluia. A Bíblia diz mais uma vez, Malaquias capítulo 3, versículo 18: vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por que Laodiceia não entra na porta em que está aberta para a Filadélfia? Porque ela acha que é rica. A partir do versículo 17. Ela acha que é abastada e não sente falta de nada. Ela acha porque tem um diploma na parede, ela vai a algum lugar. Ela acha porque tem um carro bom. Ela acha porque tem casa. Tá tudo bem. Prosperidade nem sempre é sinal que você está bem com Deus.
Riqueza não é sinal que Deus está te apoiando. Aleluia. Ah, pastor, você é contra a prosperidade? Não, pelo contrário, sou a favor. Mas isso não invalida, e isso não coloca em segundo plano a vontade de Deus em nossas vidas. Pelo contrário, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. Laodiceia acha que ela é abastada e não sente falta de nada. Mas Jesus disse para ela: ô Laodiceia, tu não sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego, nu? E aí Jesus entra exortando: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, a fim de que te enriqueças. Nós estamos vivendo em uma época de total apostasia dentro da igreja brasileira. Pastor, o que é apostasia? Afastamento da verdade. Hoje, se você pregar contra o pecado, você é taxado. As pessoas não gostam de você. Mas importa, como Pedro disse antes, agradar a Deus do que o homem. Eita Deus. Essa palhaçada que nós estamos vivendo na igreja brasileira, a depravação, a imoralidade, cheira mal as narinas do Senhor. Ele está a ponto de vomitar a igreja. Ele está a ponto de jogar para fora o pecado que ela comete. Meu Deus. Porque ela acha que é rica e abastada. E quando Jesus fala isso, aconselho-te que de mim compre ouro refinado. Não está falando de ouro material, é ouro espiritual. Vamos comparar? Qual foi a última vez que você viu um aleijado levantando da cadeira de roda? Qual foi a última vez que você viu um cego abrindo os olhos e enxergando? Qual foi a última vez que você viu uma criança sendo batizada com o Espírito Santo falando em línguas? Sabe por que isso? A Laodiceia do século 21 está se apostatando cada vez mais de Deus. Está se afastando do dono da igreja. E esse ouro refinado é a riqueza que vem dos céus. É a riqueza que vem de Deus. E Laodiceia perdeu. E Jesus disse para Laodiceia: além do ouro refinado pelo fogo, diz para ela: compres vestiduras brancas para que se vista, a fim de que não se veja a tua vergonha. Essa vergonha aqui, essa vestidura, são as vestes da santidade. E a vergonha é o pecado. O pecado é que afasta o homem de Deus, ou que afasta Deus do homem. O pecado é o abismo entre Deus e o homem. Sabe por que Laodiceia não entra em porta que está aberta para a Filadélfia? Por causa do pecado. Por causa da nudez. Por causa da iniquidade. Meu Deus. Mas Jesus está dizendo para Laodiceia: aconselho-te que compre vestiduras brancas, para que cubra a tua vergonha. E ele ainda diz mais: e colírio para os teus olhos, a fim de que vejas. Jesus usa uma símile para comparar a cidade com o que estava acontecendo espiritualmente na igreja. Eu disse que a cidade era rica, era o centro bancário da Ásia. A igreja, a cidade possuía a maior produção de lã negra que originava os tecidos e o centro medicinal da Ásia. E Jesus usa essas figuras para exortar a igreja que está nesta cidade. Tu dizes estar rica, mas ser pobre.
Tu diz que não tem falta de nada, mas está nu. Tu dizes que está abastada, mas eu aconselho-te que compres ouro, que compres colírio, para pôr em teus olhos a fim de que vejas. Porque a pior cegueira não é a física, e sim a espiritual. É a cegueira que você não encontra e não vê o pecado escondido. É a cegueira que você não consegue enxergar o que está desagradando a Deus. Aleluia. Existe uma coisa que Deus colocou no homem chamado consciência. É a lei de Deus. Você sabe quando você peca. Você sabe quando você desagrada a Deus, porque a tua consciência fica te acusando dia e noite, dia e noite, dia e noite. Você errou, você pecou, você errou, você pecou. E quando nós adquirimos o colírio, nós conseguimos enxergar o que está desagradando ao Senhor Jesus. Já estou terminando. Eu sei que é difícil dar glória, mas eu tenho que falar isso aqui que Jesus mandou. Sabe por que Laodiceia não entra em porta que está aberta para a Filadélfia? Porque para Laodiceia é necessário um novo nascimento. Olha o que Jesus disse para Laodiceia, versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quem eu amo, pois sê zeloso e arrependa-te. E aí ele diz: eis que estou à porta e bato. Jesus não está dizendo isso aqui para ímpio, não. Isso aqui não é para ímpio, não, é para crente. Porque Laodiceia deixou o dono da igreja para o lado de fora. Ah, mas Laodiceia canta, mas o dono está lá fora. Laodiceia prega, mas o dono está lá fora. Mas Laodiceia profetiza, mas o dono da igreja está lá fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Glória a Deus, aleluia. Jesus está dizendo para nós nessa noite, e esta pergunta que eu faço a você, curva sua cabeça, por favor. Qual igreja você tem sido? Filadélfia ou Laodiceia? Pastor, mas isso é muito duro. Duro é viver no pecado. Duro é viver na iniquidade e na transgressão. E naquele grande dia você vai ouvir da boca de Jesus, Mateus capítulo 7, versículo 23. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque não vos conheço. Será que você pediu perdão a Deus pelo que você cometeu hoje? Pela transgressão e pelo pecado? Eu não estou aqui para te acusar, eu estou aqui para dar a direção para que você saia da vida de pecado. Glória a Deus, aleluia. Jesus está voltando. A porta ainda está aberta. A porta ainda está aberta. Filadélfia, entre pela porta. Mas é necessário que você abandone o pecado. É necessário que você se arrependa. Porque o que você tem feito tem causado nojo em Deus. O que você tem praticado tem causado ânsia em Deus. As tuas palavras, as tuas ações, as tuas atitudes têm desagradado a Deus. Não é porque você tem dom que você tem agradado a Deus, que você pode agradar a Deus, ou que você agrada a Deus. Porque o dom pode salvar quem te ouve, mas não salva você, não salva a mim. O que eu prego
pode te salvar, mas não salva a mim. Porque é a minha atitude de santificação e justificação mediante o sangue de Cristo que me leva aos céus. Não é o que eu faço, não é o que eu prego, e sim o sangue de Cristo. Por isso a porta que o Senhor tem para nós nessa noite é a porta de salvação. É a porta que leva à vida eterna. Ainda com os olhos fechados. Deus, eu te agradeço pela porta aberta. Eu te agradeço pela porta de salvação. Eu te agradeço pela porta que o Senhor abriu. Que não sejamos Laodiceia e sim Filadélfia. Que guardemos a tua palavra e não neguemos o teu nome. Para que possamos assim entrar pela porta que está aberta. Te dou graças e te louvo por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.